Olá meus amigos, vocês estão bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Este vídeo vai ser usado agora para o concurso da Polícia Civil, na parte de Direito Constitucional. Se porventura este assunto também estiver na parte de Direito Constitucional do concurso de Oficial de Promotoria, eu já vou considerar também como dada a aula. Se houver alguma alteração nos artigos aqui da Constituição, eu faço algum adendo, mas este conteúdo aqui também ele pode ser usado para o concurso de Oficial de Promotoria. Mas hoje eu queria falar com você que vai fazer a prova da Polícia Civil e que tem no seu edital esses artigos, então do artigo 14 até o 17. Então veja só, aqui a gente está falando de direitos políticos. E uma coisa importante que eu quero que você saiba é que direitos políticos são direitos fundamentais de qualquer pessoa. Tanto é, entendo que eu vou falar sem politizar nada, né? Mas entenda, quando houve agora o julgamento aí pela ONU do caso lá do Lula, né? Uma das indicações lá era de que os direitos políticos dele tinham sido alterados ou tinham sido suprimidos de modo arbitrário, tá? Então, estou dizendo que está certo, está errado, nem vou entrar nesse mérito aqui. Eu estou dizendo apenas que a comissão lá da Organização das Nações Unidas, da parte de direitos humanos, entendia que os direitos políticos de fato são direitos fundamentais. Por quê? Porque é o direito de você votar e o direito de você ser votado, né? Então, por isso a importância aqui deste assunto. Então, direitos políticos, artigo 14, né? Você lembra que lá no começo da Constituição tem um artigo que diz assim, né? Todo poder emana do povo, que o exercerá diretamente ou por meio dos seus representantes. Acho que você se lembra disso, né? Então, ó, só para a gente lembrar aqui, vou colocar aqui para você, tentar fazer aqui um vídeo de uns 20, 25 minutos, aí se passar um pouco, depois eu gravo outro, tá? Então, ó, todo poder emana do povo, que o exercerá como diretamente ou por representantes, certo? Por quê? Veja só, né? Uma coisa relevante aqui para você, qual que é? Quando você diz que todo poder emana, ele sai do povo. Então o povo é o dono do poder e o povo pode exercer este poder diretamente. Quando? Quando está votando. É isso que eu quero que você entenda. E por representantes. Que representantes são esses? Quando você já votou num deputado, num senador, num governador, num presidente, para que você, de fato, tenha os seus representantes, tá? Então isso é um ponto importante. Então, o que significa? O poder sair do povo, o povo tendo este poder nas mãos, não significa que a todo momento o povo pode fazer o que quiser, né? Porque senão a gente não teria nenhum tipo de estabilidade, né? Então, é claro que existem casos específicos em que o povo vai atuar. E existem outros casos em que os representantes do povo é que vão atuar, tá? Então essa é a ideia. Então o artigo 14 diz assim, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei. Então, algumas coisas importantes, né? Como que eu exerço a soberania? Permitindo que todas as pessoas possam votar. Isso é o sufrágio universal. É a permissão de todas as pessoas aptas para votarem. E pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Voto direto significa que você, de fato, é quem vai colocar ali o seu voto. Porque você lembra que já tivemos um período do país em que o voto era indireto para tudo, até para presidente, para todas as coisas. Então, o voto direto é porque você, como cidadão, vai escolher a pessoa em quem você vai votar. Esse voto é direto. Ele é secreto também, segundo a Constituição. Por quê? Porque ninguém pode saber em quem você votou. Por isso, faço aqui um parênteses e acho totalmente legítimo que você possa até mesmo questionar questão de urna eletrônica e tal. E tinha até uma ideia de ter um voto impresso, né? Mas qual é o ponto, né? O ponto é o seguinte, se você tem um voto impresso, imagine que você tem um voto de cabresto, sabe aquela coisa de o dono da fazenda mandar o empregado votar numa pessoa? Ele pode chegar lá na cabine de votação hoje e votar em outra pessoa. Por quê? Porque o voto é secreto. Então o chefe do cara, o patrão do cara nunca vai saber. Agora você pensa o seguinte, se você imprime esse voto, né, aí você
faz com que o seu empregado vá votar e o seu empregador vai querer ver, ó, quero ver se você realmente votou no cara que eu mandei você votar. Então isso é muito ruim, né? Então, por este motivo é que, inclusive, foi afastada a ideia de você ter este voto impresso, tá? Então é basicamente por isso, porque ao mesmo tempo que você precisa ter a segurança do sistema, e todo mundo sabe que o sistema é absolutamente seguro, né? Desde sempre foi, né? E você precisa preservar esse sigilo das votações, é por isso que você não tem a impressão hoje em dia desses votos, tá? Estou apenas explicando isso para você. Então, olha só. Soberania, então, é exercida, soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, ou seja, o povo participando, e o povo vai fazer o quê? Vai votar. Vai fazer um voto direto, um voto secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante. E aí você tem 3 formas de o povo participar. Então, plebiscito, o povo participa como? A decisão, você não precisa decorar isso, é só para você entender, tá? A decisão sobre uma lei só acontece depois que o povo aprovar, tá? Então, eu quero saber se a gente teve até em 93, se eu não me engano, né? Ou 92, 93, nós tivemos aí um plebiscito para sabermos qual era a forma de governo, se era monarquia, se era república, e o sistema de governo, se era presidencialista ou parlamentarista. Então veja só, o que o povo decidisse, a partir dali seria feita uma alteração na Constituição. Então, a própria Constituição de 88, quando ela foi feita, ela trouxe essa previsão de um plebiscito. Então, antes de eu tomar a decisão, eu vou consultar o povo. Já o referendo é exatamente o contrário. A decisão já foi tomada e o povo é consultado para dizer se concorda ou não com aquela decisão, tá? Então isso também é importante. Então a gente teve, por exemplo, o referendo sobre o Estatuto do Desarmamento. E aí tem muita confusão, né? O Estatuto do Desarmamento, o objetivo dele era saber se você deveria proibir em qualquer caso vendas de armas. E aí qual foi a resposta? Não, não tem que proibir em qualquer momento a venda de armas. Muito embora continue proibido qualquer maluco sair aí portando armas, né? Então você precisa aí preencher alguns requisitos, né? Então essa é a ideia. Então plebiscito, primeiro a gente ouve o povo e depois a gente faz a lei. O referendo a gente faz a lei e depois ouve o povo, tá? E também uma forma de o povo participar é pela iniciativa popular. Aqui a iniciativa popular o que é? É a organização de pessoas para a criação de um projeto de lei, tá? Então, por favor, só peço que você não confunda com ação popular. Ação popular é uma ação judicial feita por qualquer cidadão para anular um ato lesivo à moralidade administrativa, ao patrimônio público, etc. Está lá no artigo 5º da Constituição. Então não confunda ação popular, que é uma ação na justiça feita por qualquer cidadão, com iniciativa popular, que é outra coisa. O que é a iniciativa popular? É aí sim uma organização de pessoas para a criação de um projeto de lei. Por exemplo, a lei da ficha limpa. Por exemplo, nós tivemos aí as 10 medidas contra a corrupção feita pelo Ministério Público na época da Lava Jato, inclusive alguns artigos flagrantemente inconstitucionais e por isso que não foram para frente, mas houve ali uma iniciativa popular, tá? Então este é o ponto também. Então, como que a gente sabe que o povo vai exercer o seu poder? Ele pode exercer o seu poder diretamente. E como que ele faz isso? Com voto secreto, direto, pelo sufrágio universal. O que significa isso? Que todo mundo que tiver condições pode votar, todos os cidadãos brasileiros podem votar. Esse voto vale o mesmo para todo mundo, branco ou preto, pobre ou rico, não tem problema, tá? A ideia é de que todo mundo tenha um voto, né? Até a ideia americana, one man, one vote, né? Um homem, um voto, né? Ou uma pessoa, hoje, um voto, né? Não precisa ser só homens, embora quando isso foi feito, a ideia era de que somente homens tinham aptidão para votar. Hoje, homens e mulheres votam sem maiores problemas, né? Então, por meio do plebiscito, o povo se manifesta, exerce a sua vontade pelo referendo e pela iniciativa popular.
Professor, então quer dizer que a passeata por um impeachment, ela não é a manifestação popular? Então, quando teve aí impeachment do Collor, impeachment da Dilma, seja lá de quem for, hoje teve aí, geralmente o pessoal faz aí, teve do Temer também, do Bolsonaro. O que é aquilo? Na verdade, aquilo é um direito de reunião, um direito de manifestação do pensamento. Mas pense o seguinte, se 99% da população saísse na rua pedindo que um certo presidente ou um certo governador, seja lá quem for, ele perca o cargo, ele sofra um impeachment, isso por si só não é o suficiente para tirar essa pessoa do cargo. Quero que você entenda isso. Porque, segundo a Constituição, você tem o direito de se manifestar, você tem o direito de ir na rua, de protestar, etc. e tal. Mas isso não tem o poder de mudar uma realidade. Pelo menos diretamente. O que isso pode fazer? Pode servir como combustível para que os deputados, os senadores, comecem alguma coisa. Ok, tá tudo bem, mas veja, um protesto para tirar um presidente não tem nenhuma força, segundo a Constituição, para mudar a realidade diretamente. Por quê? Porque, na verdade, aquela pressão popular ela serve para pressionar, por exemplo, o presidente da República para que ele eventualmente renuncie ao cargo ou para que pressione os deputados e senadores para que eles comecem um processo. Primeiro, isso precisa ser votado na Câmara, depois no Senado, mas este é o ponto. Tá? Então, como que o povo participa da vida da vida do país, da vida da República? Pelo plebiscito, pelo referendo, pela iniciativa popular. Entenda, iniciativa popular não é reunir pessoas pedindo impeachment. Iniciativa popular é a organização de pessoas para criar um projeto de lei. Você vai ver que tem até um número mínimo de assinaturas que precisam ser colhidas, etc. e tal, tá? Então, e não confundir iniciativa popular, que é essa união de pessoas para criar um projeto de lei. Não confunda isso com a ação popular que pode ser feita por um único cidadão e é uma ação na justiça. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? Aí olha só, para primeiro, o alistamento eleitoral e o voto são, em alguns casos, obrigatórios e em alguns casos são facultativos. Tá? Então, para quem que o voto é obrigatório? Para os maiores de 18 anos. Tá? Professor, mas e se a pessoa é maior de 18 anos e já chegou aos 70 anos? É maior de 70? Bom, para os maiores de 70 o voto é facultativo. Para os analfabetos também o voto é facultativo. E para as pessoas que estão entre 18 e 16 também é facultativo. Ou seja, a pessoa, a partir de 18 anos, ela é obrigada a votar. Professor, não concordo, acho que está errado. Não, tudo bem, mas aqui não é o momento de a gente discutir isso. Tá? Talvez realmente não estivesse assim tão correto você ter o voto obrigatório. Mas, enfim, não vamos entrar nessa discussão aqui. Então, tem duas formas, ou tem duas possibilidades com relação ao alistamento eleitoral, ou seja, para estar na lista de eleitores e para votar. Existem pessoas que obrigatoriamente precisam fazer isso, quem tem mais de 18 anos. E o voto é facultativo para quem é analfabeto, para quem é maior de 70 e para quem tem entre 16 e 18 anos. Tá? Então essa é a ideia. Não podem alistar-se como eleitores, ou seja, não podem alistar-se como eleitores para votarem, né? Para de fato fazerem ali a participação, quem? Os estrangeiros. E durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então aquela pessoa que está ali no serviço militar obrigatório, né, começa ali com 18 anos, durante aquele período, um ano que a pessoa fica ali, essa pessoa não pode se alistar como eleitor. Então estrangeiros não se alistam e os conscritos, que são esses militares que estão no serviço militar obrigatório, também não vão se alistar. Então não podem alistar-se, então não pode nem configurar na lista de quem vai votar. Aí olha só, para você ser eleito, para você de fato assumir um cargo público como um representante do povo, você tem algumas condições. Ó, são condições de elegibilidade. Então, condições para ser eleito. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição. Então, por exemplo, atualmente, professor, você está perseguindo. Não, só estou dando a título de exemplo. Acho que é uma notícia que todo mundo sabe, nada, minha opinião jurídica sobre essa pessoa é outra coisa, mas assim, estou contando o caso, né?
o ex-juiz Moro, ele se alistou como eleitor em São Paulo, né? Está sendo investigado agora por isso. Por quê? Porque aparentemente ele tentou fraudar a ideia de que ele mora em São Paulo, porque no fundo ele tinha lá um quarto de hotel que ele ficava lá, tal, mas isso não é residência, né? Então isso está sendo discutido, não estou nem dizendo que ele está certo, que ele está errado, estou dizendo só que isso está sendo apurado, por favor, né? Estou apenas dando para você essa ideia, por quê? Porque a pessoa precisa ter o domicílio eleitoral na circunscrição. O que é isso? Onde ele vai concorrer. Então se eu vou concorrer por São Paulo, eu tenho que morar em São Paulo. Se eu vou concorrer pelo Rio, eu tenho que morar no Rio, e assim por diante, tá? Também filiação partidária, então a pessoa precisa estar filiada a um partido político, e aí, além disso, precisam ter idades mínimas, e essas idades mínimas geralmente são perguntadas em concurso. Então, idades mínimas, elas variam de 35 anos, você tem 30 anos, você tem 21 anos e você tem 18 anos, tá? Então, 21 anos e 18 anos. Então, começando de baixo para cima, com 18 anos você pode ser vereador. Com 21 anos pode ser deputado federal, deputado estadual ou distrital, pode ser prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz. Sabe aqueles juízes que celebram casamento, né? 30 anos, governador e vice do estado, né? Então governador e vice-governador do estado e do Distrito Federal. E com 35 anos, presidente e vice-presidente da República e senador, né? Até a ideia senador vem da palavra sênior, é uma pessoa já com mais experiência. Então você tem uma pessoa que é o juvenil e você tem o sênior. Então o sênior é uma pessoa com mais experiência. Então o senador presume-se que ele é uma pessoa com mais experiência, né? E o presidente da República também precisa ter a maturidade para assumir ali o controle da chefia do Poder Executivo. Então 35 anos presidente e vice e senador, 30 governadores, 21 deputado federal, estadual, distrital, prefeito e vice-prefeito e 18 anos vereador, tá? E aí veja só, né? É claro que é interessante que você de algum modo guarde isso, né? Então 35, 30, 21, 18. Então 18 é só vereador, 30 só governador, certo? Aqui presidente e vice, né? Sempre pense o presidente e o vice, presidente e senador, tá? Presidente, vice e senador. E aí, de 21, todos os demais, né? Eu acho que me parece que é mais interessante pensar dessa forma. Enfim, cada um guarda de um jeito, tá? Aí uma outra informação é que não podem ser eleitos, são inelegíveis, então não podem ser eleitos quem? Os inalistáveis e os analfabetos. Então veja só, o voto ele é facultativo para o analfabeto. Então o analfabeto pode votar. Então se ele quiser ele pode votar, mas ele não pode ser eleito. Então isso é uma coisa importante, tá? Então quem também não pode se alistar? Não pode se alistar os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Então quem aqui são os que são inelegíveis, não podem ser eleitos. Não podem ser eleitos quem é inalistável. Então, conscritos e estrangeiros e os analfabetos, tá? Então, essas pessoas não podem ser eleitas. Essa é a ideia, tá? Aí, olha só, o parágrafo 5º foi um tema polêmico criado no mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro presidente a ser reeleito. Então o presidente da República, então veja que aqui a gente está falando de chefes dos poderes executivos, ó, presidente, no caso federal, governadores no caso estadual e prefeitos no caso municipal, e quem os houver sucedido. Então, imagine que, por exemplo, o governador morreu, assumiu o vice. Então, o vice sucedeu o governador. Inclusive, isso aconteceu com o Geraldo Alckmin, né? Ele era vice-governador do estado quando o então governador Mário Covas faleceu, né? Então, aí ele assumiu o mandato. Pois bem, como governador. Então, pois bem, aqui, presidente, governador e prefeito pode ser reeleito. Quando? Quando? Para um único período subsequente, tá?
Então eles podem ser reeleitos para um único período subsequente. Tem gente que fala assim, vamos acabar com a reeleição? Então, mas entenda uma coisa, né? O povo, ele vota nas pessoas, mas veja só, se porventura a pessoa que está como presidente está bem, a pessoa vai ser reeleita. A pessoa não precisa ter medo, né? Não precisa ter nenhum problema. Ó, tô fazendo um baita governo, tal, é muito possível que esse cara seja reeleito. Agora, se a pessoa não está fazendo um bom governo, no fundo, no meio no final, né, na verdade, do primeiro mandato, o povo evita que esse cara assuma, ou essa pessoa assuma um segundo mandato, né? Na verdade, assim, se você pensasse, os mandatos hoje praticamente têm 8 anos. Então o máximo que a pessoa pode ficar é 8 anos. Mas com 4 anos o povo diz se quer que esse cara continue por mais 4 ou não, né? Essa é a ideia, tá? Então, para um único mandato subsequente. Mas entenda, mandato dentro do mesmo cargo. Então pense o seguinte, por exemplo, você tem uma pessoa que ganhou para governador, foi reeleito como governador. Ele não pode ser eleito de novo como governador para um terceiro mandato. Mas ele pode, por exemplo, ser candidato a prefeito. Ele pode ser candidato a presidente, por exemplo. Tá? Então, é claro que a gente está falando aqui do mesmo mandato. Tá? Então, o cara é presidente, ele pode ser reeleito uma única vez como presidente. E depois, se ele quiser, ele pode se candidatar a governador, seja lá o que for, se quiser. Tá? Então, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas não pode concorrer para o mesmo mandato. Tá? Aí uma orientação para concorrerem a outros cargos, isso aqui cai muito em concurso, tá? Para concorrerem a outros cargos, presidente da República, governadores e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Foi, por exemplo, o que aconteceu agora com o governador de São Paulo, que quer concorrer a presidente da República, a presidência da República, então ele como governador ele tem que renunciar até 6 meses antes do pleito, até 6 meses antes da eleição. Tá? Então essa é a ideia. Então olha só, para concorrerem a outros cargos, presidente da República, governadores e prefeitos devem renunciar em até 6 meses antes da eleição. Então veja só, o atual presidente da República, se quiser ser candidato à reeleição, ele não precisa renunciar, porque ele vai se candidatar para o mesmo cargo. Tá? Então aqui a ideia de para concorrerem a outros cargos é um cargo diferente. Então, por exemplo, o cara é prefeito e quer se candidatar a outro cargo, que não é o de prefeito, é o de governador ou de presidente, por exemplo. Salvo engano, em Minas Gerais, o prefeito de Belo Horizonte renunciou para ser candidato a governador. Salvo engano, acho que foi isso que aconteceu, ao governador de Minas, né? Ao governo de Minas. Então, qual é a ideia? A pessoa vai para a postulação por um outro cargo, ela tem que renunciar daquele em que ela está. Tá? Aí aqui a gente tem a inelegibilidade para parentes de algumas pessoas. Então aqui são inelegíveis, então não podem ser eleitos, tá? Então não podem ser eleitos no território de jurisdição do titular quem? O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção de quem? Então não podem ser eleitos no território de jurisdição do titular, ou seja, o que eu quero que você entenda aqui. Então o que significa isso? Ó, cônjuge, parentes consanguíneos até segundo grau do presidente da República, do governador, ou do prefeito, ou de quem os haja substituído nestes 6 meses antes do pleito, não podem ser eleitos. Então, o que se traz aqui como ideia? A ideia principal aqui é que você evite a influência política de um prefeito, de um governador ou de um presidente para que a sua esposa, para que os seus parentes sejam eleitos. Só que aí tem uma observação. Professor, mas os filhos do Bolsonaro são eleitos, são deputados, senador. Então, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, qual é a grande ideia? Pense, e não estou dizendo aqui, de novo, sem nenhum juízo de valor, tá? Se é bom, se é ruim. Mas veja, o mais maluco lá dos filhos do
do presidente, sem juízo de valor, mas já falando, né? O mais maluco lá, o Carluxo, ele é vereador federal, né? Mas ele vai para missão internacional com o pai, tá? O cara é vereador, mas tá lá em Brasília sempre, não sei porquê. Mas veja só, o Carlos Bolsonaro, ele é vereador. O pai dele é presidente do Brasil, portanto, a presidência dele também vai para o estado do Rio de Janeiro e também ele é presidente na cidade do Rio de Janeiro. Ele é presidente no Brasil inteiro. Só que o pai dele, ele sendo presidente, poderia até impedi-lo de que ele se candidatasse. Mas por que ele pode se candidatar? E veja, ele pode se candidatar porque ele já era titular de um mandato e estava concorrendo à reeleição. Então por isso que ele podia se candidatar, tá? Então essa é a ideia. Então pense o seguinte, pense agora, o Flávio Bolsonaro, ele é senador, certo? Ele foi eleito como senador, acho que ainda tem mais 4 anos de mandato, porque você sabe que o mandato do senador é de 8 anos, mas imagine que agora o Flávio Bolsonaro, ele quisesse se candidatar a deputado federal. Ele poderia? Não. Por quê? Porque ele sendo deputado, ele se candidatando a deputado federal, ele não vai concorrer à reeleição no cargo de senador. Então, como ele vai concorrer para um outro cargo, ele não pode, tá? Porque a ideia é, salvo-se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ou seja, pensa agora o Dudu lá, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Ele nestas eleições, ele pode se candidatar à reeleição? Ele pode. Mas o pai dele exerce a presidência no país inteiro, ele não poderia. Mas ele pode por quê? Porque ele já é titular de um mandato eletivo, porque ele já é deputado federal e ele vai se candidatar à reeleição. Então isso é possível, tá? Então qual é a ideia? Agora vamos, só para que você entenda, o Bolsonaro tem um outro filho lá agora, que é o, como que ele chama lá? O Jair Renan, o 04, né? Veja, se ele 04 quiser hoje se candidatar a deputado estadual, deputado federal, senador ele não consegue ainda porque ele não tem nem 35 anos, né? Mas se ele quisesse se candidatar a deputado estadual ou deputado federal, ele não poderia. Por quê? Porque ele certamente usaria o prestígio do pai dele, certo? E conseguiria votos. Mas, como ele não tem cargo nenhum ainda, qual a ideia? Como ele não tem cargo, ele não pode agora se candidatar, ele é inelegível, ele não pode ser eleito agora. Então, quer dizer que o Flávio pode se candidatar à reeleição? Sim. O Eduardo pode se candidatar à reeleição? Sim. O Carluxo, o vereador federal, pode se candidatar à reeleição? Sim. Por quê? Porque eles já são titulares de mandato, tá? Agora, o filho que ainda não tem mandato, ele não pode entrar agora, ele vai precisar esperar o pai sair, para daí sim, pode sair agora, em 2022, enfim, se o pai dele não for reeleito, ou pode sair daqui a 4 anos, se o atual presidente for reeleito. Não sei, não quero nem fazer nenhum tipo de projeção aqui, dar minha opinião sobre isso, mas apenas estou dizendo tecnicamente o que pode acontecer, tá? Então, o Jair Renan, que é o filho mais novo, que não tem cargo nenhum, ele não pode, agora que o pai é presidente, se candidatar a nada. Por quê? Porque em qualquer lugar o pai dele exerce a presidência. Então, na minha cidade, na sua cidade, em qualquer lugar, esta pessoa é o presidente. Então, e foi eleito, enfim. O povo exerceu a sua soberania. Se vai reeleger, eu não sei, mas o povo elegeu. Então, ele é presidente. E o filho que não tem nenhum mandato, ele não pode se candidatar enquanto isso, tá bom? Então, essa é a ideia. Artigo, esse parágrafo despenca em concursos, hein? Aí, olha só. Militar. O militar alistável, então guarde essa expressão, militar alistável. Por quê? Porque às vezes a gente pode fazer a leitura assim, o militar é alistável. Não, o militar alistável. Por quê, professor? Porque tem militares que não são alistáveis. Quem são? São os conscritos, né? Ó, o conscrito, ele não pode se alistar, né? Então, o militar alistável é o militar que já não é conscrito. Ele pode ser eleito, tá? Então ele é elegível. Só que tem aí duas condições. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele vai se afastar da atividade, tá? Então se ele tiver menos de 10 anos de serviço militar, ele se afasta da atividade para poder concorrer.
tá? Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, aí o que vai acontecer? Ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então aqui, esse ser agregado pela autoridade superior é, entre aspas, uma autorização que o superior concede ao militar para que ele possa concorrer. E aí o que acontece? Neste caso, caso o militar seja eleito, se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele vai passar automaticamente para a inatividade. Então ele já vai ganhar ali uma aposentadoria até proporcional, tá? Se ele tiver mais de 10 anos de serviço. Não vai ganhar integral, mas vai ganhar proporcional. Então essa é a ideia. Então, também acho muito relevante aqui a gente fazer essa indicação. Por quê? O militar alistável, ele, se tiver menos de 10 anos de serviço, ele vai se eleger e, enquanto estiver concorrendo, ele se afasta das atividades. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, aí ele é agregado pela autoridade superior e, se ele for eleito, ele automaticamente vai para a inatividade no ato da diplomação. O que é diplomação, professor? Diplomação é o reconhecimento por parte da justiça eleitoral de que aquela pessoa foi vencedora na eleição. Então, é uma prova por parte da justiça eleitoral de que essa pessoa foi eleita, tá? Então, isso é o diploma de eleição, tá? Então, essa é a ideia. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, os prazos do seu término, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Tudo isso aqui é o que gerou a lei da ficha limpa. Tá? A lei da ficha limpa não é objeto do concurso, por exemplo, da Polícia Civil, e acho improvável que seja perguntado no concurso do Ministério Público para oficial de promotoria, embora o edital, pelo menos enquanto estou fazendo aqui esse vídeo, ainda não tenha saído, mas acho que talvez não seja o caso de cair. Mas a lei complementar que foi elaborada foi a lei da ficha limpa. Então, na lei da ficha limpa, que alterou até uma lei anterior sobre inelegibilidades, o que acontece? Foram colocados ali casos em que a própria Constituição autoriza, porque a Constituição autoriza que seja feito isso por lei complementar, casos em que a pessoa fica inelegível. Então a pessoa que teve as contas não aprovadas pelo Tribunal de Contas, a pessoa condenada por crimes contra a administração pública, são várias as hipóteses, né? A pessoa condenada por crime comum a partir da condenação em segunda instância e assim por diante. Então isso é o que diz a lei da ficha limpa. Então o parágrafo 9º diz basicamente o seguinte: os casos de inelegibilidade que estão na Constituição, que casos são esses, professor? Por exemplo, a pessoa que foi condenada por improbidade administrativa, a pessoa que teve a suspensão dos direitos políticos, etc. A própria Constituição diz que você ainda pode ter outros casos. Onde estão esses outros casos? Numa lei complementar. E nesta lei complementar nós teremos ali outras hipóteses em que a pessoa de fato não pode se candidatar, tá? Parágrafo 10º, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então veja só, aqui é uma ação de impugnação ao mandato eletivo, tá? Inclusive isso aqui foi o que o então candidato que não ganhou as eleições, o Aécio Neves, ele fez. Ele entrou com essa ação aqui. Ele dizia que havia abuso do poder econômico, havia corrupção, havia fraude, enfim. Então o caso foi julgado pela Justiça Eleitoral. E veja,
a Justiça Eleitoral, segundo a Constituição, é quem tem esse poder. Então eu vejo até pessoas falando assim, ah não, tem que acabar com a Justiça Eleitoral. Não, cara, a Constituição criou a Justiça Eleitoral, criou não, né, mas ela já existia, logicamente, mas assim, ela conferiu poderes à Justiça Eleitoral. Então, é assim, se a gente está num país civilizado, a gente precisa respeitar a Constituição, né? E esse prazo é de 15 dias a partir da diplomação. Então, a pessoa foi eleita no último domingo de outubro, possivelmente ela vai ser diplomada mais ou menos lá para o meio de dezembro. Tá? Então, a partir do dia que ela recebeu a diplomação, a partir dali é que abre-se esse prazo de 15 dias para impugnar esse mandato eletivo. Tá bom? Então, essa é a ideia. Claro, precisa ter provas, né? Então, provas do abuso do poder econômico, de corrupção ou de fraude. Tá? Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Né? Então, é claro que esta ação vai correr em segredo de justiça, tá? Porque você pode ter ali coisas muito sérias, né? Então, a princípio, isso corre em segredo. Depois, o julgamento pode ser público, como acabou sendo, né? No caso lá da chapa Dilma Temer, isso foi público, mas a tramitação, ou seja, os documentos, etc. e tal, isso fica só restrito a quem está participando do processo. E claro, o autor desta ação, ele, caso esteja ali de má fé, ou se a ação é temerária, ou seja, o que é temerária? Sem fundamento nenhum. Né? Isso vai acarretar aí uma multa, né, para essa pessoa. Então, por exemplo, imagine que porventura um candidato perde as eleições e entra com essa ação, né, para impugnar a candidatura vencedora, dizendo o seguinte, por que você ganhou? Não, porque eu vi no Zap, eu recebi no Zap que o pessoal botava o meu nome lá na urna e o meu nome não aparecia. Cara, isso é um negócio maluco, né? Isso é fake news, isso é loucura, né? Então, se a pessoa está fazendo essa impugnação, ela tem que ter um mínimo de respaldo, tá bom? Então isso é importante também. Aí olha só, serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais. Então, junto com as eleições municipais, tivemos eleições municipais no ano passado, no ano retrasado. Quando que foi? Foi ano passado? Não, nem lembro quando foram as eleições, foi 2020, né? Então, veja só, serão realizadas junto com as eleições municipais consultas populares sobre questões locais, aprovada pelas câmaras municipais. Então, por exemplo, quando que vai ser feito um plebiscito ou um referendo dentro de um município? Junto com as eleições municipais. Então você já vai e vota em tudo, tá? Essa é a ideia. E encaminhados à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Mas qual é a ideia, né? A questão aqui é a seguinte, para alguma questão municipal, você vai ter a votação junto com as próprias eleições, né? E deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral até 90 dias antes das eleições o que se quer ser votado, né? Então, pense que você quer mudar nome de rua, quer mudar nome de ponte, você quer colocar o nome de alguma coisa, quer fazer alguma mudança na guarda municipal, quer fazer um monte de coisa, quer mudar alguns cargos, enfim, você pode ter um monte de coisas que podem ser feitas dentro de um município. Olha, quero criar aqui uma área de quero fazer uma doação de uma certa área. Então isso poderia ser objeto de participação da população, né? Então as câmaras devem encaminhar para a Justiça Eleitoral para que a Justiça coloque na urna esse tipo de votação, tá? Para que a pessoa, quando for votar, também de fato vote não só nos candidatos, mas também sobre esses fatos, tá? As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Então, neste caso aqui, né, essa votação destes, entre aspas, plebiscitos ou referendos municipais, isso não vai ter uma propaganda junto ou uma outra propaganda para se falar disso, né? Quando nós tivemos, por exemplo, o plebiscito da monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo, houve
campanha nas redes de TV, então havia a propaganda gratuita, então você tinha lá propaganda falando, ó, vote no rei, né? Então, tipo assim, vamos voltar para a monarquia, você não, tava muito bom a monarquia, era muito legal e não sei o que e tal, ou vamos deixar o país como uma república, daí se é república precisa ser ou parlamentarista ou presidencialista, né? Então, por exemplo, o PSDB tem inclusive dentro dos seus estatutos a ideia de que eles sempre quiseram o parlamentarismo, né? Então, estou deixando claro, não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou apenas dizendo porque alguns partidos sempre tiveram certo posicionamento, né? Então, por exemplo, com relação a isso. Então, no caso das eleições municipais e desses plebiscitos ou referendos municipais, isso vai ser feito, essas falas vão ser feitas durante as campanhas, mas não vai poder usar a propaganda no rádio ou na TV para falar disso, tá?